Hoje aí comemora-se 150 anos do nascimento do grande escritor Euclides da Cunha. Nasceu em Cantagalo, morreu no Rio de Janeiro numa tragédia terrível a 15 de agosto de 1909, escreveu em São José do Rio Pardo a sua obra máxima, magistral, uma espécie de grande clássico do Brasil do século XX, que é a obra Os Sertões tal. Permaneceu em São José do Rio Pardo entre 1898 e 1901, quando o livro saiu a 2 de dezembro de 1902 ele estava em Lorena, depois acaba se transferindo para o Rio de Janeiro, trabalha no Itamaraty de forma precária tal, né? Vai inclusive à Amazônia, escreveria até O Paraíso Perdido, que é o seu livro para a Amazônia, que é um livro que acabou ficando incompleto tal. Volta ao Rio de Janeiro, depois presta concurso, consegue passar no concurso, ficou em segundo lugar, ele e Farias Brito, mas a lei determinava que caberia o presidente da República escolher qual que viraria professor do Ginásio Nacional, acaba sendo Euclides, né? Dá algumas aulas e acaba ocorrendo a tragédia da Piedade num domingo pela manhã, no dia 15 de março de 1909, quando morre Euclides e tal. Mas o que importa nisso, acho que lembrar a figura do Euclides da Cunha, é que os sertões e a geração euclidiana de republicanos da propaganda, é bom lembrar que ele foi expulso do exército, da escola militar em 1888, numa manifestação contra o ministro da Guerra, Tomás Coelho, que estava visitando a escola, mas esses republicanos da propaganda pensavam que a República seria uma grande reforma, né? Você redescobriria o Brasil, refundaria o Brasil e tal. Acaba esses republicanos ficando desiludidos com o novo regime, né? Logo, Os Sertões é uma obra de um desiludido com a República, claramente tal. As cartas que depois foram publicadas, muito tempo depois, quase 100 anos depois, e aí a importância da obra da professora Valnice Nogueira Galvão e do Oswaldo Galotti, com toda a correspondência do Euclides, ou grande parte dessa correspondência, mostra alguém que é desiludido com a República, que aposta numa saída de um autoritarismo, e de um autoritarismo reformista. É bom lembrar que o autoritarismo brasileiro dos desiludidos da República, tal qual Euclides, e não é só Euclides, nós temos vários dos desiludidos, aposta que a reforma vai se dar por um poder central forte e tal, né? Ou seja, você tem um poder central forte que é o único meio de fazer uma reforma, combatendo o que Euclides chamava dos mandões locais, dos senhores do Baraço e do Cutelo. E essa é uma característica desse autoritarismo do início da República, que vai culminar, por exemplo, em Oliveira Viana, já nos anos 10, nos anos 20, basta, entre outros livros, ler O Idealismo da Constituição, do Oliveira Viana, que reforça essa leitura euclidiana de um poder central forte e de um poder central reformista. Os Sertões de Euclides da Cunha passa todo o século XX brasileiro no campo da política. Você vai encontrar isso no campo daqueles que defendem a democracia, dos autoritários, basta ver a presença no discurso do Estado Novo, do regime militar e no momento da redemocratização. Ou seja, os Sertões têm vários usos, é um clássico, é indispensável, mas como lembra também a já citada professora Valnice Nogueira Galvão, é o livro mais citado e menos lido no Brasil. Lembrando também que ele escreveu outros trabalhos publicados, como Contrastes e Confrontos, A Margem da História, Peru versus Bolívia, e lembrar também da Conferência sobre Castro Alves, entre tantas outras coisas, e do Diário de uma Expedição, que são as reportagens publicadas no jornal O Estado de São Paulo, que só foram editados em forma de livro em 1939, inclusive já com o prefácio de Gilberto Freire. Portanto, é uma obra complexa, fundamental, né? Mas a figura do Euclides é uma figura também que mereceria uma grande biografia, que estava sendo escrita por Roberto Ventura e numa tragédia em 2002, saindo, veja como é a ironia da história, de São José do Rio Pardo à noite, depois de ter participado da Semana Euclidiana, eu estava lá presente em 2002, fui um dos últimos, acho que conversou com o Roberto Ventura, que estava escrevendo um grande trabalho, acabou falecendo pouco depois, uma hora depois, na estrada, mas o trabalho dele acabou de forma incompleta, sendo publicado no ano seguinte pela Companhia das Letras, mas não era o trabalho que o Roberto Ventura imaginava tal. Ainda falta uma grande biografia de Euclides da Cunha e ainda está em aberto grandes estudos sobre esse personagem que hoje comemora 150 anos do seu nascimento.